Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, começando mais um programa daqueles que há mais de 18 anos já está conquistando o teu coração, vem trazendo você para Deus a cada dia. Bom, no programa de hoje nós vamos conhecer a história do Ademir. O Ademir, ele é filho de um ex-traficante. Infelizmente herdou também essa atividade do pai. Viveu numa comunidade muitos anos, errou muito, errou demais. Esteve ali no limiar da morte, no limiar de uma perdição completa. Mas como que alguém que nasceu no tráfico praticamente pôde se encontrar com Jesus Cristo? Você acha que não tem solução para alguns tipos de problemas crônicos, graves, gravíssimos? Mas tem, porque Jesus é especialista em resgate. Ele vai atrás, ele não desiste não, ele não desanima não. E essa história você vai conhecer hoje aqui no programa PHN, e vai ser demais. Começa o programa mandando um grande, mas um grande abraço a todos aqueles que estarão peregrinando comigo em agosto, Grécia, Turquia e Capadócia. Já tem bastante gente inscrita. Eu espero que você também atenda o meu convite. É só ligar para a Obra de Maria 12 31 86 20 55. Depois eu falo melhor sobre isso, tá legal? Programa hoje imperdível. Começa para mim, para você e para quem vai ver a reprise. Mais um programa PHN. Aí, Dalvimar, essa eu agradeço, hein? Maravilhosa, hein? Essa é sua. Andava pelas ruas de Londres à procura de alguém que pudesse me indicar onde eu podia encontrar Deus naquele lugar. Eu precisava achar, mas a resposta era sempre I don't know. Desesperadamente procurando por uma igreja para ajoelhar no Santíssimo e dizer assim seja. Mas todo mundo que eu encontrava a mesma coisa me relatava: igreja que ainda não vi, I don't know. Até que então pensei assim: se o amor que eu
noite a você de todo o Brasil. Mais uma terça-feira e mais uma oportunidade de termos contato com um testemunho que vai com certeza mudar a nossa vida. Todo testemunho partilhado, ele é o sagrado de uma pessoa. Por isso que esse programa, basicamente, todas as terças-feiras, é trazer a você um testemunho de alguém que superou, que foi encontrado, alcançado, resgatado por Deus nessa infinita misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda mais esse ano, né? O ano da misericórdia. Afinal de contas, você e eu podemos experimentar de uma maneira muito especial a misericórdia de Deus nesse ano. Inclusive, no acampamento PHN desse ano, o tema é exatamente esse. Ele caiu em si. Podemos começar a festa. Você não sabe, mas aqui na Canção Nova nós já estamos preparando uma grande festa para você, viu, pecador? Assim como eu e você, pecadores, né? Estamos assim, ó, na cara do gol da maior festa que a Canção Nova já realizou aqui na Canção Nova para você. Anota aí, de 13 a 17 de julho, ele caiu em si. Podemos começar a festa. É o tema do próximo acampamento PHN. E eu, se eu fosse você, não faltava por nada. Tudo bem, Joninha? Você está conversando bastante aí, trocando uma ideia, tá boa aí, né? Enquanto eu estou falando aqui, me atrapalhando devagarzinho. Tranquilo. É o Jonas Pá, é figura, galera. Figura. Hoje no teclado ele, Biscuit, a lenda dos teclados aqui no Brasil. Na guitarra ele, Jonas Pá, com seu perfil sem igual. Felipe, meu filho, a cara do pai, lindão. Ele na bateria, tenente coronel da Polícia Militar, Nato, gente boa. E ele, Fabinho, o melhor saxofonista que nós temos aqui na Canção Nova, tá legal? Não é porque ele é o único não, mas porque o cara é bom mesmo, gente, tá? Na direção ele, Marcelo, que está lá fazendo toda a direção. Marcelão, alegria trabalhar com você. E ela aqui, né? A Jéssica, mostra a Jéssica, gente, porque a Jéssica hoje caprichou no visu, tá legal? Tá bonita demais, ela é a nossa produtora aqui, Jéssica arrebentando, só elogio sobre você, Jéssica, nos lugares que nós temos ido aí para gravar. Vamos apresentar a equipe também aqui, nessa câmera aqui que eu estou olhando para ela aqui agora, tá bom? Como é que é o teu nome, brother? Adonias. Nossa, voz potente, como é que é mesmo? Adonias, melhor. Adonias, quem está nessa câmera aqui, Adonias? Fala para mim. Mostra aí. Tiago Lima. Tiago, agora mostra os dois Zés ali. Esses dois Zés, tá bom? Eles são os dois primeiros Zés da Canção Nova. Estão trabalhando aqui há quantos anos? Quantos anos vocês trabalham aqui? 24 anos, os dois entraram no mesmo ano praticamente. Quem foi o primeiro Zé que entrou? Ele, o Zé Mor, tá bom? Esses dois aí, gente, funcionários há 24 anos aqui na Canção Nova. Sabe tudo de Canção Nova, tá legal? Apresentado a equipe, vamos apresentar o convidado. Tá pronto o groove aí? Beleza? Olha só, gente, olha só a ficha do cara. Teve contato com as drogas desde os 8 anos de idade. Infelizmente o seu pai, né, que era o traficante lá do pedaço, que o ensinou a embalar a maconha. Aos 17 anos foi preso pela primeira vez. Viveu muitas coisas do mundo, a ausência de estrutura familiar, e o Senhor o resgatou. Mas ele vai contar essa história para nós. E você que está na droga, que porventura esteja vendo o programa, porque na noia aí acabou ligando a televisão no canal errado, mas na verdade é o canal certo, presta atenção, porque você tem jeito também. Vem para cá, meu amigo Ademir Gomes. Vamos contar essa história aí, meu irmão. Maravilha. Boa noite, Ademir. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Rapaz, não só eu, mas como toda a equipe, né? Porque nós sempre lemos, né, os testemunhos quando chegam aqui, e um testemunho é mais bonito que o outro, às vezes bem mais forte que o outro, mas todos são lindos, né? Todos são, porque fala da vida, né? A vida é vida. Mas o seu realmente impressiona. E a gente espera salvar muita gente nessa noite. Mas antes disso, gostaria que você mandasse um abraço lá para a sua região, para a sua família, para os seus amigos, que com certeza estão te vendo, para a sua comunidade. Manda um abraço para essa galera aí, vai. Quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa, para a Vívia, para minha filha Verônica, para o meu filho Wilker, para minha mãe, para minhas irmãs,
para a família da minha esposa, para o pessoal da minha comunidade, Filho da Misericórdia, para o nosso pároco, Padre Vanderlei Ribeiro, e mandar um abraço em geral para todas as pessoas nas cidades a qual eu fui pregar, fui dar esse testemunho da obra de Deus, que me acolherem em suas casas, que são pessoas, infinitas pessoas que não daria para falar o nome, mas eu quero deixar a cada um de vocês um beijo no coração, agradecer as pessoas lá na minha empresa, na firma a qual eu trabalho. Trabalha na Ford, é isso? Isso, na Ford. O que você faz na Ford? Eu sou montador. Montador? Montador. Rapaz, então se der um recall aí, é com você que nós vamos conversar. Eu posso ajudar. Então manda um abraço para a galera lá da Ford. Taubaté, São José? São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Beleza. Um Um abraço. abraço aí ao pessoal que está me assistindo, o pessoal da comissão de fábrica, o meu encarregado, algumas pessoas que trabalham comigo. Dá a você aí a experiência da misericórdia de Deus na minha vida hoje. Maravilha. Vamos esperar o Jonas Pá arrumar o banquinho dele ali, que ele está arrumando o banco para sentar, entendeu? E mexe aqui, mexe ali, rapaz do céu, dá um trabalho esse Jonas aqui. Não. Sentou, Jonas? E conseguiu? Muito bem, Jonas Pá. Se eu tivesse plateia aqui, mandar um aplauso para você. Agora ele conseguiu assentar. Jonas, te amo, cara. Esse é o cara. Meu irmão, vamos começar a contar essa história, porque aqui na Canção Nova a gente vê todo dia milagre. Aqui é um lugar onde a gente vê milagre. Mas o maior milagre que eu considero é o milagre da conversão. Porque é uma mudança, né? É uma metanoia, né? Uma mudança de mentalidade que você não tem como tocar, como passar remédio. Ou Deus entra na nossa alma e muda, né? Ou então nada acontece. Então a conversão, na minha opinião, é o maior milagre de todos. E um milagre desse, quando as pessoas nascem, né, dentro de uma comunidade carente, onde a realidade, ninguém, na minha opinião, ninguém tem culpa, todo mundo é vítima. A realidade do tráfico, a realidade da violência, quer dizer, o contexto da vida vai ficando cada vez pior. Então vamos lá atrás, vamos saber como é que era o Ademir na infância, como é que era o contexto da tua vida lá na infância. Na verdade, o meu nome não era Ademir, né? Ademir é o nome registrado depois de muito tempo que eu fui descobrir esse nome. Ah, é? Que na verdade o meu nome dentro da favela era um slogan, era um apelido, né? Chamava Minhoca. 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 E tinha um porquê ou não? Muito magro. Muito magro. Muito magro. Raquítico, né? Eu comecei a engajar no tráfico de droga com 8 anos. O meu pai, ele veio de Bragança Paulista e ele foi morar dentro desta favela. E ele fundou essa favela lá, como hoje tem o nome da favela do Bragança. Até hoje tem o nome. Leva o nome. Tem o nome da minha família. Até hoje. Mas ele veio da região de Bragança Paulista. Bragança Paulista. Então trouxe consigo também o nome da cidade. O apelido dele era Bragança, então, vamos lá no Bragança pegar um negócio. E o meu pai me ensinou a embalar a maconha com 8 anos. Ele me ensinava a deschavar a maconha, né? Fazer as trouxinhas, que hoje é ao contrário. Hoje não se vende mais maconha deschavada, vende-se maconha prensadinha. E o meu pai me ensinava a fazer as trouxinhas, que pegava papel de revista, jornal, e fazia aquelas buchinhas, né? E eu sempre digo que fazia as trouxinhas de maconha para que os trouxa pudessem comprar. Ou seja, você foi iniciado pelo meu pai. Pelo seu próprio pai. O meu pai me ensinou. Ele dizia que assim eu teria mais respeito, seria um homem. E o meu pai me ensinou. E eu ia para a escola, mas não tinha a mesma vontade que as outras crianças. Porque eu sabia que o meu pai ali, quando eu chegava, as pessoas endeusavam, tinham medo. E eu fui pegando gosto por esse afazer do meu pai, de ser traficante. Porque as pessoas tinham medo do meu pai, não respeito, medo. E ali dentro da minha casa, o meu pai era um homem muito violento. Meu pai saiu da casa dele com 14 anos. Ele deu uma surra no meu avô. E ele veio morar em São Paulo. Então, o meu pai era uma pessoa muito fria. Não tinha relação entre pai e filho. Era aquele cara que falava, não, você tem que ser igual a mim. Então ele me pegava, nós embalávamos a cocaína, embalava a maconha, ele me pegava, vamos lá em tal favela.
vamos ir em outra favela, e ele fala, ó, esse aqui é meu filho, esse vai ser igual a mim. E eu fui pegando esse gosto. Na escola, as pessoas diziam, olha, ele é filho do traficante, na favela do Bragança, o pai dele é o Bragança. E ali dentro da minha casa, o meu pai não permitia eu ter uma infância como todas as crianças, de soltar um papagaio, de jogar uma fubeca, um peão, um carrinho, porque ele dizia que eu tinha que ficar na viela vendendo droga para ele. Ou seja, infância de criança, Não, zero. Zero. Já era uma vida de adolescente para cima, de jovem para cima. É uma responsabilidade adulta, né? Uhum. E ali dentro de casa, o meu pai, ele nunca me deu assim um carrinho, um brinquedo, porque ele acreditava que eu tinha que ficar lá vendendo droga. No entanto, que quando eu completei 12 anos de idade, o meu pai, ele me deu o meu primeiro revólver, um calibre 32, para eu andar dentro da favela. E ele dizia assim, não, você pode atirar, se alguém mexer, você pode atirar, que não tem problema algum, eu me responsabilizo. E dentro da favela, para o meu pai ser o gerente do tráfico de drogas, ser o dono, as pessoas, as molecadas que andavam comigo antigamente, gostavam de estar perto. Porque, eu vou andar com o Minhoca. O Minhoca é o filho do Bragança. Porque fora eu e o meu pai, tínhamos meus primos. Porque eu tenho mais 9 primos, engajados também na vida do crime e do tráfico. E ali dentro daquela favela, os meus primos moravam também no meio. Então, todos os meus primos, tirando alguns, engajaram também na criminalidade e no tráfico. Todos se envolvendo na época. Todos. Tem família que foram todos. Tem família que foi 2, tem família que foi 4. Então, tem famílias que foi todos. E ali dentro de casa, o meu pai, ele batia muito na minha mãe. Como que eu vi o meu pai sendo ruim, eu acabei me tornando também uma pessoa sem sentimento, uma pessoa fria. Porque você dentro do crime, você não tem sentimento, você não tem respeito, você não tem nada. Você quer somente fazer a sua vontade, aumentar o seu ego. E dentro de casa, quando o meu pai ia me ensinar a embalar a cocaína, a gente chamava o meu irmão, de 4 anos de idade, o nome é Alessandro. E ali dentro de casa, a gente misturava a cocaína com o reidrátil, um soro fisiológico para poder render. A cocaína para multiplicar a quantidade. E ali chamava o meu irmão de 4 anos de idade, a gente colocávamos cocaína nos lábios dele. Aí quando ele ficava mordendo muito, é porque ainda estava muito forte. Aí a gente misturava mais. Ou seja, ele era o cobaia. Era uma cobaia, mais ou menos uma cobaia. E ali, com 7 anos, o meu irmão já começou a cheirar cocaína. Dentro da própria casa, da nossa própria casa. E o apelido do meu irmão, o nome dele é Alessandro, mas o apelido do meu irmão é conhecido como Rolinha. Era o Rolinha, que era mais magro do que eu. Rolinha mais magro que o Minhoca, que já era muito magro. Muito magro. Por quê? O meu irmão, ele não foi à escola, o meu irmão não teve desenvoltura nenhuma, porque ele começou a usar droga com 7 anos, e o que aconteceu? Ele não desenvolveu. Ficou raquítico, bem raquítico. Só que o meu irmão, ele foi se tornando uma pessoa ruim, uma pessoa fria, pior do que eu e o meu pai. Ele dizia que seria o pior bandido, pior criminoso. Ele iria nos superar. Só que dentro de casa, muitas das vezes, eu com o meu revólver na cintura, o meu pai me batia, porque eu tinha medo do meu pai. Batia na minha mãe. E por causa disso, eu fui criando um ódio do meu pai, uma raiva do meu pai. Poderia ser diferente, né? Então, ali dentro de casa, o que acontece? Dentro de favela, existe regra. Algumas delas são meio drásticas. Uma delas é não dar mancada dentro da favela, porque a pena para essa pessoa é o corretivo, vamos dizer, o checkmate. E ali, uma pessoa, ela deu uma mancada, nós pegamos essa pessoa, fizemos o que tive que fazer, só que não chegou a dar esse checkmate. E ele foi expulso desta favela. E ficamos a ouvir que ele viria se vingar de nós. Eu e meu irmão, muitas vezes, usava droga junto.
Você vai entender porque eu estou falando desse rapaz. Eu e meu irmão, muitas vezes, fazíamos campeonato, quem cheirava a carreira de cocaína maior. O meu irmão sempre ganhava, porque ele parecia um aspirador de pó. Então, ali foi passando o tempo, eu e meu irmão fomos roubar uma farmácia. Nesse assalto, meu irmão deu 2 tiros na barriga do farmacêutico, e ele foi preso na FEBEM de Tatuapé, com 16 anos, ele pesava 36 quilos. Quando meu irmão atracou para dentro da FEBEM, o apelido dele de Rolinha passou a ser pé na cova, porque quem usa droga, literalmente, está com o pé na cova. Então, meu irmão ele ficou 2 anos na FEBEM. Quando o meu irmão saiu da FEBEM, ele saiu melhor, mais gordo, porque a comida tem salitre, enfim, ele saiu mais gordo. Ele ficou 6 meses sem usar droga, mas roubando. Naqueles 6 meses, ele voltou a usar droga, foi roubar novamente, nós saímos para roubar uma casa, voltamos desse assalto, retiramos tudo que tínhamos roubado, guardamos dentro do barraco, e ele desceu a usar droga. Quando ele estava usando droga na viela, desta favela, começou a descer 2 homens. Esses 2 homens, eles sacaram uma submetralhadora chamada matraca, contém 60 tiros, e começou a atirar em todas as pessoas que estavam sentadas. Quando meu irmão chegou no portão do barraco, meu irmão tomou um tiro de metralhadora do lado esquerdo do crânio, e arrancou o tampão do crânio do lado direito. Metade do crânio do meu irmão dividiu em 2 pedaços. Meu irmão caiu no chão, a massa cefálica que protege o cérebro começou a escorrer junto ao sangue. E ele começou a agonizar, e todo mundo sabe que quando uma pessoa dessa está à beira da morte, todo mundo, a maioria agradece. Quem não conhece a misericórdia de Deus. E ali várias pessoas se reuniram, e graças a Deus ele vai morrer, esse demônio não vai mais tirar a vida de ninguém. E um homem chamado Reginaldo, que sou muito grato a ele, que ia na igreja, que vai à igreja até hoje, no grupo de oração, ele falou: Minhoca, vamos levar o seu irmão para o hospital, Deus vai fazer um milagre na vida dele. Levamos o meu irmão para o hospital, ele ficou no hospital 7 anos e 2 meses. 7 anos? 7 anos e 2 meses. 7 anos ele ficou no hospital. E 2 meses. Fez 10 cirurgias na cabeça. 7 anos e 2 meses ele recebeu alta. Só que ele voltou para casa sem a metade do crânio, um buraco de atraque no pescoço, o braço direito seco, só movimentava o braço esquerdo, todo atrofiado, sem as pernas, sem nada. Na verdade, é uma formação genética, sem condição de vida, vegetando. Depois desses 7 anos e 2 meses, ele voltou, ele ficou 10 meses na minha casa, ele tomou o tiro com 18 para 19, e saiu do hospital com 26 para 27 anos de idade. 10 meses ele ficou na minha casa, só que ele pegou a infecção hospitalar, e ele veio a falecer. E por causa disso, eu comecei a pegar ódio do meu pai, a pegar raiva do meu pai, porque o meu pai me ensinou a ser uma pessoa que não tivesse respeito, que não tivesse medo de ninguém, porque ele dizia que se eu tivesse um revólver na cintura, eu seria mais homem do que qualquer pessoa na face, não teria homem brabo. Essa é o homem com o revólver na mão, é um bicho feroz. Então essa frase eu levei para mim, colocava o meu revólver na cintura, ficava vendendo droga naquela viela, e eu achava que era um maioral. E era o tempo que nós vendíamos cocaína, não era o tempo do crack ainda, era o tempo da cocaína injetada na veia, que era o famoso BAC, que quase hoje ninguém ouve falar dessa prática de uso de droga. Mas as pessoas usavam droga ali, se prostituía dentro dessa favela, e eu também engajado nessa prostituição, porque uma facilidade muito grande, sujando cada vez mais o meu corpo, não só com as drogas, não só com a maldade, mas também com a prostituição. Então, ali dentro de casa, eu fui aprendendo tudo o que eu deveria ser para o mundo de ruindade. Quando eu completei 17 anos de idade, eu fui preso pela primeira vez. Fui preso por ser filho do meu pai. Eu estava descendo a viela, os investigadores me pegaram e me levaram para a delegacia. Apanhei bastante na delegacia. Ali o meu pai mandou um advogado, ele me tirou da delegacia. Quando eu cheguei dentro da favela, que tinha um bar que era nosso dentro da favela,
fachada para vender droga, o meu pai começou a dizer, esse é meu filho, porque eu sabia, se eu entregasse o meu pai, ele não iria nem me perdoar, porque na malandragem, na criminalidade, não existe familiar, existe ética criminal, e a ética criminal ela não pode ser ultrapassada de maneira alguma. Então, eu tive que apanhei bastante, mas o meu pai mandou um advogado e me tirou. Então, cada vez mais, o ego do Minhoca ia crescendo. Com 17 anos, eu conheci uma mulher de 24, começamos a ter um relacionamento, e o pai dela achava que eu era um pai que tinha um cascalho, que eu dizia que o meu pai era empresário, comerciante, na verdade, meu pai era um comerciante. E eu comecei a ter um relacionamento. Quando o pai descobriu que eu era um traficante, um bandido, que morava em favela, o pai logo brecou o relacionamento. Porém, como a realidade hoje é atrativa, namorar com um gerente do tráfico, como as meninas hoje é o atrativo, namorar com bandido, o que ela fez? Ela foi morar comigo dentro da favela. Ela tinha 24 e eu tinha 17. Como vagabundo, que não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem fidelidade, eu fiquei um ano, mandei embora. Segura um pouquinho aí. Agora a gente fica imaginando, né? Você que está em casa, mas onde vai parar tudo isso? Não é? Às vezes nós trazemos testemunhos aqui para que as pessoas entendam o porquê que nós, não apenas nós da Canção Nova, mas todos nós, missionários, que nos desdobramos para evangelizar, né? Fazemos de tudo para que as pessoas se encontrem com Deus. O que nós fazemos de esforço, através da nossa programação de televisão, de rádio, de internet, porque nós sabemos que em muitos lugares a palavra de Deus chega. Eu acho interessante quando estou viajando assim, nas regiões mais longínquas do nosso país, mais pobres inclusive do nosso país, que eu vejo sobre todas as casas uma parabólica. Então eu penso comigo, se tem parabólica, tem Canção Nova, né? Se tem uma anteninha da Sky lá, então, opa, se tem Sky, tem Canção Nova. Ou se eu fico sabendo que naquela cidade tem uma retransmissora da Canção Nova, se tem retransmissora, então tem ali naquela casa a Canção Nova. E eu fico imaginando, né, essas idas e vindas de avião, de ônibus, de táxi, com o meu próprio carro, a pé, ônibus de coletivo, enfim, essas andanças nossas. Onde será que está chegando a palavra de Deus? Veja que situação caótica, que caos a vida do Ademir. Não poderia ser diferente. Com 8 anos de idade já embalava a droga, incentivado pelo próprio pai. No que poderia dar uma criança como essa? E quantas crianças vivem ainda hoje essa realidade? É muita gente. Por isso que quando nós pedimos a você um auxílio, uma colaboração, para que esse meio de comunicação que nós temos hoje, que se chama Canção Nova, ele continue a existir, é para que você também entenda que as realidades são extremamente necessárias para que a palavra de Deus atinja essas pessoas. Elas estão necessitando demais. Hoje, graças a Deus, o Ademir é até missionário. Inclusive, depois nós vamos poder divulgar aqui o telefone, o e-mail, para você chamá-lo na sua cidade. Hoje ele é missionário. Você vai saber como é que ele se converteu. Mas eu dei essa paradinha só para você entender como é necessário se falar de Deus de uma maneira, sabe, ostensiva, sem restrição, porque Deus pode mudar a vida das pessoas, tá bom? Bom, parece que a coisa não para aí, né? A coisa vai... Eu queria dar um pequeno salto nisso, até por causa do nosso horário. Teu pai te iniciou a tudo isso, mas houve um momento que o teu pai exagerou na dose, porque você me dizia que teu pai era muito violento dentro de casa, e principalmente com a tua mãe. Justo. Né? Até que ponto chegava essa violência com a sua mãe?
Essa violência chegava à agressão física, né? Até chegar a tirar sangue da minha mãe. Muitas vezes, ele chegava de madrugada, minha mãe dormindo, ele acordava minha mãe e espancava minha mãe. Ele traía minha mãe na nossa frente. Por exemplo, nós andávamos no carro, no mesmo carro que ele, então nós tinha um lugar que era a represa, que a gente ia comer um peixe, aí tinha um bordel, nós entrávamos nesse bordel, aonde ele ia se prostituir, e nós ficávamos lá. Então, e quando ele chegava em casa, ainda ia bater na minha mãe. O meu pai, ele era macumbeiro. Ele tinha feito uns pactos com um macumbeiro lá da vila, e ele, quando ficava possuído pelo demônio, ficava possuído mesmo. Ele mastigava copo, endemoniado, quebrava copo na mão, batia com tudo, tomava 3, 4 garrafas de pinga pura, um atrás do outro. Então, a violência dele chegava ao extremo. E, por causa disso, eu fui querendo dar um extermínio no meu pai. Dar o checkmate. Vamos usar essa palavra. O checkmate que você diz, ou seja, tirar a vida da pessoa. Com certeza. Era tirar a vida do meu pai. Então, cada vez mais, o meu desejo aumentava de tirar a vida, porque ele batia muito na minha mãe. Batia em mim, batia nas minhas irmãs. Eu tenho 4 irmãs, tenho uma falecida e tenho mais 4 vivas. Então, ele batia muito na gente, ao ponto da minha irmã, a Nicinha, sair de casa e ir embora, morar na casa de uma mulher a qual ela trabalhava. Então, ficamos nós em casa. E ele era um cara que não tinha essa. Não, vou bater e pronto, e acabou. E, às vezes, estava cheio de bandido, como o bairro era cheio de bandido dentro da favela, ele chegava, batia em mim, dava tapa na orelha, e eu com o revólver na cintura tinha que abaixar a cabeça. Mas foi passando-se um tempo que a coisa foi se perdendo o controle. E você foi crescendo. E eu fui crescendo. Fui tanto crescendo que fui criando uma turma paralela, criando a turma com a qual eu roubava. Com 17 anos de idade, que nem eu falei dessa mulher, ela ficou grávida e nasceu o meu primeiro filho. Hoje ele tem 23 anos de idade, é o Guilherme. Então, aquilo que o meu pai foi para mim, eu fui para o Guilherme. Eu não tive contato, porque eu abandonei, não estava nem aí, porque eu tinha 17, não estava... Meu negócio era ganhar dinheiro, meu negócio era vender droga, meu negócio era fazer sexualidade, meu negócio era ostentação, baile. Então, dentro da favela, quando eu completei 19 anos de idade, o meu pai chegou de madrugada, estava eu e um finado parceiro meu, o Marcelo, nós estávamos na viela, e ali o meu pai entrou, começou a bater na minha mãe. Eu já tinha tomado um pouco, tinha cheirado umas carreiras. Quando minha mãe começou a gritar, a chorar muito, eu estourei a porta da minha casa, arranquei e dei 2 tiros no meu pai. Só que esses 2 tiros que eu dei no meu pai, não matou o meu pai, mas eu expulsei o meu pai de dentro da favela. Ele foi embora. Ele saiu com 55, ele foi morar com uma moça de 19 anos de idade, que era uma amante dele, fora do casamento. Quando meu pai ele foi embora da favela, eu fiquei responsável. Eu que vendia a droga, era eu que traficava a droga. Assumiu o ponto. Assumi o ponto, então era a minha responsabilidade. Porém, quando o meu pai, às vezes, ele vinha visitar as minhas irmãs, só que a minha raiva do meu pai era maior. Eu não tinha mais relacionamento com ele. Eu não tinha mais, você é meu pai, eu sou seu filho. Não, meu pai era o estranho. A minha vontade era matar o meu pai. Só que a minha mãe, as minhas irmãs, respeitavam, porque era filha, esposa, e a minha mãe é do interior paulista também, ela tem 71 anos hoje, e inclusive deu um AVC nela dia 5 de maio do ano passado, está meio doentinha, mas a minha mãe apoiou muito. Então, às vezes que eu vi o meu pai bater, foi criando um ódio que não sumia de maneira alguma, e a minha vontade era matar o meu pai. Só que foi passando o tempo, aquele ódio, lá na frente, quando eu conheci
que nós vamos falar depois da minha conversão, eu descobri algo melhor, que é onde que está a minha conversão. Dentro de casa, aquilo que o meu pai fazia, eu comecei a fazer pior, porque eu começava a trazer as pessoas que ficavam vendendo droga comigo, usar droga dentro de casa. Eu cozinhava, transformava a cocaína em crack, nós cozinhávamos na panela de pressão, no banho-maria. Pegava cocaína, misturava com alguma química, que não precisa falar qual é, para poder transformar. Então, eu trazia as pessoas. Às vezes, a minha mãe estava sentada no sofá e tinha uma dose de repetição em cima da mesa. Tinha 4, 5 caras fumando droga dentro de casa. E a minha mãe falava, você vai morrer. Vai ser que nem o seu irmão. E eu falava para ela, amanhã faz 2 dias, não se preocupa. Porque eu acreditava que ninguém se preocupava comigo. Então, essa minha filosofia de vida era ser traficante, era ganhar dinheiro. E ganhava muito esse dinheiro. Afinal de contas, você não conhecia uma outra vida. Nenhuma. Foi nessa vida que você nasceu, foi nessa vida que você, desde criança, viveu. Aos 8 anos, já participava de tudo isso. Integrado. Ou seja, você não conhecia uma outra vida. Às vezes a gente julga as pessoas, né? E já condena essas pessoas. E às vezes até você fala, tem que morrer, tem que matar, tem que prender. Mas o que nós estamos ouvindo o Ademir dizer, né, o Minhoca dizer, é que ele não conheceu uma outra vida. Ele não conheceu uma outra oportunidade, uma outra condição. Essa era a vida dele. Só por Deus alguém sair dessa situação, gente. Não tem. Por isso que hoje nós oferecemos, né, essa oportunidade das pessoas fazerem um acampamento, aí um encontro de jovem, a gente evangeliza. Gente, se você não evangelizar, não tem um outro argumento, e você vai saber, daqui a pouquinho, como ele saiu de tudo isso. Mas continua, Ademir, por favor. Então, ali, quando eu completei 22 anos, eu conheci uma jovem de 14, colega da minha irmã. Falei, dá uma ajeitada para mim, que eu vou dar um dinheiro para você comprar uma roupa. E começamos a ter um relacionamento. Nesse relacionamento, ela ficou grávida. Nasceu o meu segundo filho, o Maicon Vinícius. Quando o Maicon fez 1 ano, ela ficou grávida novamente. Nasceu o meu terceiro filho, que é o Wilker, que tem 17 anos de idade hoje, que está nos assistindo. Infelizmente, sábado agora, dia 12, fez 10 meses que eu perdi o meu filho, de 17 anos. Eu perdi ele também, justamente, na vida a qual eu levava. Dia 12 de maio de 2015, às 5h30 da manhã, a polícia foi até a minha casa, para eu ir reconhecer o corpo do meu filho, onde ele tinha tomado um tiro nas costas e um no pescoço, que ele foi roubar e acabou morto pela polícia. Então, às vezes, as pessoas acreditam, poxa, você vai à igreja, você prega, você canta, você ministra, você da acolhida, você é ministro da Eucaristia, então você não vai ter problema. Estamos enganados. Estamos enganados. Só para fazer um cálculo, seu filho morreu então com 17 anos. Tem 10 meses. E você tem quanto tempo da sua conversão? Vai fazer 16. Vai fazer 16 anos, ou seja, ele ainda Viu, viveu 1 ano. 1 ano naquilo, quer dizer... Ele viu a minha maior parte. Mesmo deixa eu fazer as contas. Ele morreu com 17, você faz 16 que se converteu. Ele morreu com 17, faltando 1 mês para 18, né? E você tem 16 anos de conversão. Vou fazer agora em maio. Então, veja bem, poderia não ter convivido com nada disso, afinal de contas, o pai já estava convertido. O pai já está numa caminhada. Mas veja, nenhum dos nossos filhos estão fora do alvo, fora da zona de perigo. Hoje a droga está na porta da escola, na porta da tua casa. Nem os meus filhos, veja que eu sou membro da comunidade Canção Nova, nem os meus filhos estão
livres, ou seja, estão isentos de um perigo como esse. Qual é a receita, pai? Qual é a receita, mãe? Muita presença, mas muita presença, e mesmo assim o risco continua. Tanto é que, infelizmente, há 10 meses atrás, aconteceu isso. Seu filho de quase 18 anos... E o meu filho me acompanhava na igreja, quando eu comecei, tudo, ele me acompanhava nos grupos de oração, levava, porque quando eu saí, a mãe deles foi embora e me deixou os 2 filhos. E eu fiquei responsável como pai e como mãe. Deveria ser ao contrário, mas eu fiquei responsável. Mas aquilo que o meu pai foi para mim, eu também fui para o Mike e para o Wilk. Eles eram cobaia para transportar a droga dentro da fralda. A minha esposa, a mãe dos filhos do Mike e do Wilk, colocava a droga nas fraldas e transportava. Eu transportava. O Michael mesmo, quando tinha 1 ano, que ainda eu não tinha conhecido a Deus, ele brincava com o revólver. Ficava comigo na viela. Então, aquilo que o meu pai foi para mim, eu fui para o meu filho. Porque muitas vezes a gente não consegue dar o que não teve, infelizmente. Mas hoje, com Deus, eu aprendi que isso não é desculpa, que a gente pode ser melhor, a gente pode lutar. É como você disse, pode usar a palavra metanoia, transformação, coragem, determinação, confiança. Então, eu aprendi em Deus que eu posso. Então, hoje eu sou um bom pai. Um pai presente, um pai que brinca, um pai que faz a diferença. Mas dentro de casa, o meu filho, às vezes, que estava dormindo, o Mike e o Will, eu ficava louco de crack, criança de 4, 5 meses, eu ia rasgar suas fraldas para ver se tinha droga, porque estava louco de droga, estava na noia. Então, dentro de casa, eu ficava a madrugada inteira fumando crack, que na verdade não era o crack, se chamava pitilho na época. Hoje que é o crack, era o pitilho que fumava dentro do cigarro. Tirava o cigarro e ponhava as camadinhas, derretia e fumava. Nós chegávamos a fumar 3 pacotes de cigarro por noite, e bebendo cachaça, uísque, cerveja, e se prostituindo. O tempo foi se passando, hoje eu tenho na polícia 15 passagens pela polícia. Eu fui 15 vezes preso. Por que 15 vezes preso? Às vezes nem era eu que roubava, ou era alguém que andava comigo e roubava, mas por causa da fama que nós tínhamos no bairro, a polícia ia, os investigadores iam, pegava, levava na delegacia, fazia a ficha e liberava. A minha ficha hoje criminal, ela tem 6 metros, mas eu assinei carteirinha por muito tempo. Então o tempo foi se passando e a minha vida, ela, como traficante, ela foi se perdendo a força. Por quê? O cara que vende, ele não pode usar. Começa por aí. E só que eu usava muito. Eu, numa troca de tiro, por causa de um roubo, eu tomei um tiro do lado do coração. Mais ou menos nesse buraco aqui que está o meu dedo. Numa queima-roupa. Daqui até essa praga. Eu não podia ir para o hospital, porque senão eu seria preso, então nós tivemos que remover a bala dentro do barraco, lá dentro dessa favela. Numa outra situação, eu tomei um tiro na rótula do meu joelho. Atravessou o meu joelho, pegou aqui, está vendo esse caroço? Bem, é aqui que saiu o tiro. Então eu fui afundando, fui cada vez mais perdendo a imagem daquele que mandava, porque eu comecei a ficar devendo muito, porque pegava a droga e usava. Então, a minha vida, ela foi defragando, afundando, porque eu usava muito. E, às vezes, toda a mercadoria que eu pegava, eu usava tudo. Então, o que eu tinha que fazer? Sair louco, roubar, fazer sequestro relâmpago, às vezes sequestrar carro com criança dentro do carro, pôr uma arma na cabeça de uma criança e falar, se não sacar o dinheiro, nós vamos estourar a sua cabeça dessa criança. Então, por a pessoa ver o seu filho ameaçado, vai fazer o que quer. Então, dentro desse contexto, eu comecei a afundar,
porque eu usei muito, comecei a usar muita droga. E os dentes da minha boca começou a apodrecer muito. Tanto que atrás, embaixo e em cima eu não tenho dente. Eu mesmo que arranquei, louco de droga. Às vezes, eu me lembro até hoje que eu estava cozinhando uma remessa de cocaína, transformando em crack, e eu dizia: mãe, meu dente está doendo muito. Eu falei: eu vou arrancar, mãe. A minha mãe falou: mas não tem dentista essa hora. Eu falei: não, mas é eu que vou arrancar. Só tinha um pedacinho. Eu peguei um pouco de cocaína, coloquei na gengiva, tomei um copo de cachaça, peguei a faca da ponta fininha, coloquei naquele pedacinho de dente e arranquei aquele pedacinho de dente. Começou a sair muito sangue, tomei outro copo de cachaça e fumei uma pedra de crack. Porque eu não sabia o que era dor. Porque o meu pai, ele falou: não, você tem que ser um criminoso, você tem que ser um bandido. E eu comecei a ser essa pessoa fria, sem sentimento. E o tempo foi se passando, cada vez mais eu me afundando. A única coisa desse tráfico de droga que nos sobrou, porque eu perdi a gerência do tráfico de droga dentro da favela, por causa de uma dívida, não morri por causa que Deus não quis, mas por consideração à minha família. Porque eu virei o nóia, que as pessoas dizem. O nóia que roubava tudo, que roubava a padaria, o nóia que roubava a farmácia, o nóia que roubou a igreja, que se converteu 3 vezes o dinheiro da casa do padre Pedro, da coleta. Então eu me tornei esse nóia, que andava de pé no chão, que andava com os dentes da frente, os meus dentes são todos implantados, da frente. Apodreceram todos, andava barbudo, cabeludo, sem dignidade, sem respeito, sem caráter, sem nada. Chegava no meio da criminalidade, falava: o nóia, ó o safado. Porque é assim que, quando você sai do patamar lá em cima, você chega lá embaixo, você torna um safado. Não importa qual foi a sua história, para a criminalidade você é safado. Então ali dentro dessa favela, muitas vezes eu apanhava, muitas vezes eu apanhei de algumas pessoas, de algum bandido, por às vezes dar uma mancada, rouba alguma coisa que não podia roubar. Então a minha dignidade como malandro já não existia mais. Já não existia mais esse respeito. Você perdeu tudo, até a má fama. A má fama. Tudo. A pior coisa para o bandido. A pior coisa para o bandido é perder a fama. Bom, segura um pouquinho aí. Aí você deve estar pensando em casa, né? Mas, e aí? Calma, que você vai conhecer como que o Minhoca, que agora era o Nóia, como é que o Minhoca, que agora era o Nóia, passou a ser Ademir, né? Não é nem AD500, é Ademir. Como é que houve essa conversão? Quando é que Deus buscou? Mas isso fica daqui a pouco, depois do intervalo. E antes de sair para o intervalo, eu quero cantar uma canção que há muito tempo eu não canto aqui no programa. Chama-se Filho de Davi. Escuta essa canção, porque nem todos os maus momentos da minha vida foram o bastante para me levarem ao fracasso. A misericórdia de Deus é tão grande que ela nos pega. Então essa música eu ofereço para você, que acompanhando o testemunho do Ademir, está se identificando de alguma forma. Poxa, eu pensei que a minha vida não tivesse mais jeito. Tem, porque se tem jeito na vida do Ademir, tem jeito na sua também, tá bom? Vamos lá, galera, essa é para você, tá bom? Nem todos os maus momentos
da minha vida foram o bastante, não me levaram ao fracasso, mas não posso negar que nesses momentos eu pude entender quem eu sou e como estou. Como ovelha ferida e sem pastor voltei, como o filho pródigo errante eu me comparei. Senhor, errei, consciência tomei, ao humus cheguei, caminho encontrei, e no seu amor eu seguirei. Filho de Davi, olha para mim e vê como estou, e onde eu cheguei eu grito para me ouvir. É porque sei que estás aqui, escolheste este lugar para que eu volte. Filho de Davi, olha para mim e vê como estou, e onde eu cheguei eu grito para me ouvir. É porque sei que estás aqui, escolheste este lugar para que eu volte, para que eu volte.